Sobe para 83 o número de mortos nas enchentes no Rio Grande do Sul. Mais de 100 estão desaparecidos e você vai ver também. Mercado reduz projeção de inflação e prevê crescimento da economia. Eleitor tem apenas 2 dias para regularizar o título e poder votar nas eleições municipais deste ano. Israel manda palestinos deixarem partes de Rafah e inicia ataque. Após fala de Emmanuel Macron sobre o envio de tropas à Ucrânia, Vladimir Putin ordena treinamentos com armas nucleares. Essas e outras notícias você confere a partir de agora. Olá, seja bem-vindo. Chegamos ao vivo, agora 1h04 para te contar os assuntos que estão em jogo agora no Brasil e no mundo nesta segunda-feira. Vem comigo. As fortes chuvas do Rio Grande do Sul já deixaram mais de 80 mortos e 291 feridos. Mais de 870 mil pessoas foram afetadas em 364 municípios. As equipes aproveitam que a chuva deu uma trégua para fazer os resgates. Pelo menos 111 pessoas ainda estão desaparecidas. Vamos ver. A principal preocupação das equipes de socorro é resgatar as vítimas que ficaram isoladas por conta dos alagamentos. O volume das águas diminuiu na maior parte das cidades do interior. O Comando Militar do Sul deu uma boa notícia de que a previsão meteorológica é de uma janela de bom tempo na maior parte do estado até a terça-feira. O Guaíba chegou a atingir 5 metros e 31 centímetros neste domingo, níveis recordes na história de Porto Alegre. A marca anterior era de 4 metros e 76 em 1941. Segundo a Prefeitura, pelo menos 60 vias ficaram totalmente bloqueadas em Porto Alegre e 13 com bloqueios parciais. O presidente Lula viajou neste domingo ao Rio Grande do Sul pela segunda vez para coordenar ações para minimizar a tragédia. A reconstrução das rodovias destruídas pelas enchentes no Rio Grande do Sul terá apoio do governo federal, inclusive das estradas administradas pelo Estado. Lula disse que as verbas estão garantidas e prometeu reduzir a burocracia para as obras. Eu sei que o estado do Rio Grande do Sul tem uma situação financeira difícil. E eu sei que tem muitas estradas estaduais que estão com problema. Eu quero lhe dizer que não fique preocupado que o governo federal, através do Ministério do Transporte, vai ajudar a você a recuperar as estradas estaduais. O governador resumiu a trágica situação do estado. É um cenário de guerra no estado. E como cenário de guerra, vai ter que ter o tratamento também do pós-guerra. Mais de 3 mil militares, bombeiros e brigadistas trabalham para resgatar pessoas isoladas, em muitos casos sem suprimentos básicos como água ou eletricidade. Também trabalham na busca por desaparecidos. As pessoas que estão no telhado, né, que estavam nos telhados, já retirou todas. Agora a gente está retirando as pessoas do 2º piso e 3º piso. Vários voluntários se disponibilizaram a ajudar e se somam aos esforços das autoridades. A gente está levando mantimento, levando colete, levando água, levando suporte lá de combustível. É um cenário de guerra. O governo federal reconheceu o estado de calamidade em 336 municípios do Rio Grande do Sul. O Senado deve começar a analisar nesses próximos dias uma proposta de emenda à Constituição que cria um orçamento de guerra para calamidades climáticas, como a enfrentada pelo estado gaúcho. E uma estimativa da Confederação Nacional de Municípios mostrou que o prejuízo deixado pelas chuvas no Rio Grande do Sul, esse valor ele passou de mais de R$500 bilhão. O valor exato é de 559 milhões e 800 mil reais em prejuízos financeiros. A Confederação acredita que o prejuízo é infinitamente superior ao apontado nas primeiras estimativas. O número se refere aos dados levantados por 19 municípios dos 345 atingidos. O valor considera os estragos deixados entre os dias 29 de abril e 5 de maio. As atividades no aeroporto Salgado Filho, que estão suspensas desde o dia 1º, têm previsão de reabertura somente no dia 30 de maio.
E nesse momento, gente, solidariedade é a palavra de ordem. Se você que nos assiste também quiser fazer parte dessa corrente, quem vai explicar para a gente como e de que forma participar é a nossa repórter Michele Veiga. Os itens mais necessários vão desde água potável, alimentos e até colchões e roupas, inclusive de frio, já que há a previsão da chegada de uma frente fria derrubando aí as temperaturas a partir de quarta-feira. Vamos com ela, Michele Veiga, direto de Criciúma. Voltando a falar sobre as doações aqui que estão sendo destinadas ao Rio Grande do Sul, Santa Catarina, já saiu na frente em levar, as tropas do Corpo de Bombeiros para o estado vizinho e também na questão das doações. Só aqui do município de Criciúma, no sul de Santa Catarina, a maior cidade entre as duas últimas capitais do país, Florianópolis e também Porto Alegre, aqui de Criciúma já saíram mais de 80 toneladas de produtos arrecadados, entre água, roupas, calçados, e agora eles estão precisando muito de embalagens de marmitas para estar confeccionando a alimentação dessas pessoas que estão desabrigadas, a embalagem tradicional, e também estão precisando bastante de material de higiene pessoal e também de limpeza, água sanitária, produtos para fazer a desinfecção, vassouras, rodos, panos, isso é muito importante. E é claro, gente, toalhas de banho, toalhas para secar, tanto as equipes, que estão trabalhando nesse resgate das vítimas, como também nos voluntários e, claro, nos abrigos. Então, a previsão do tempo indica aqui para o sul do país que esses 2 dias serão de tempo seco, tempo bom, o que vai ajudar bastante nesse resgate e também na avaliação do Rio Grande do Sul, mas a previsão também indica que quarta-feira a temperatura vai cair bruscamente em toda a região do sul do país. Então, roupa de frio, essas toalhas, cobertores, tudo isso é muito importante para a doação. Eles também pedem bastante água potável, porque a gente sabe que algumas cidades, a maioria delas, está sem o abastecimento regular. Então, na questão de doações, Santa Catarina está mandando todo momento doações em empresários, sociedade civil, também a sociedade de classe, todo mundo se reunindo para mandar bastante doação. Mas se você é de São Paulo ou do Paraná ou de outro estado e quer fazer a sua doação, os Correios vão estar aí fazendo a destinação dessas doações para o Rio Grande do Sul. O governo federal fez essa determinação, então é só ir a uma agência do Correio e informar que aquele pacote que você está colocando ali é em destinação ao Rio Grande do Sul, que os Correios vão arrecadá-los e mandá-lo sem nenhum custo. Então, a gente fala desse sistema de doação, desse sistema de voluntariado que é muito importante para essas vítimas das enchentes do Rio Grande do Sul. Então, material de limpeza, de higiene pessoal, infantil e também água potável, nesse momento, são os que mais necessitam. Tudo isso aqui é doação, é o pessoal ajudando. E lembrando, a Igreja Internacional da Graça de Deus está aí com todas as suas igrejas abertas e esperando também a doação para se juntar nessa corrente de solidariedade. De Santa Catarina para a RIT TV, repórter Michele Veiga. E vamos todos fazer parte dessa corrente do bem, gente. Um pouquinho que a gente tem, uma blusinha, uma toalha, pode fazer muita diferença na vida de quem precisa. E ainda falando de extremos climáticos, agora vamos falar de calorão, porque a região sudeste do país continua enfrentando uma onda de calor e deve enfrentar essa onda até pelo menos quinta-feira. A alta média é de 5 graus e ela traz, sim, muitos riscos para a saúde da população. O Instituto Nacional de Meteorologia divulgou nesta segunda-feira um alerta de ondas de calor com previsão de temperaturas 5 graus Celsius acima da média. O aviso inclui estados do Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais e Paraná, incluindo regiões metropolitanas do Rio de Janeiro e de São Paulo, sul e sudoeste de Minas Gerais, Campinas, Bauru, Piracicaba, no interior paulista e centro-oriental paranaense. O próprio INMET define o grau de severidade do fenômeno como de grande perigo. Segundo o órgão, a previsão vale por pelo menos 5 dias. Há risco para a saúde. A cidade de São Paulo registrou neste domingo um novo recorde histórico de temperatura máxima para o mês de maio.
Os termômetros do Centro de Gerenciamento de Emergências chegaram a registrar quase 34 graus em alguns pontos da capital paulista. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, foi o terceiro dia seguido com aumento de calor. A capital paulista teve a maior temperatura para o mês de maio em 81 anos, desde 1943, quando teve início a série histórica. A Defesa Civil manteve o estado de atenção para altas temperaturas, que já dura 10 dias na capital. Também já são 18 dias sem chuva na cidade paulista. Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências, o tempo deve mudar só a partir da segunda quinzena do mês. E os casos de herpes zoster no Brasil aumentaram significativamente, cerca de 3 vezes nesse ano. Apesar disso, nenhuma das vacinas contra a doença está disponível no Programa Nacional de Imunizações do SUS, tornando a vacinação completa acessível apenas no mercado privado, com custo, que pode chegar a R$ 1.700. Nos primeiros 2 meses deste ano, o vírus afetou 27 mil pessoas, 3 vezes mais do que no mesmo período de 2023. Apesar disso, nenhuma vacina contra a doença está disponível no Programa Nacional de Imunizações do Sistema Único de Saúde, tornando a imunização completa acessível apenas no mercado privado, com um custo de até R$ 1.700. O herpes zoster, causado pelo mesmo vírus da catapora, provoca bolhas dolorosas, conhecidas como cobreiro. Estima-se que 95% dos brasileiros tenham o vírus alojado, com 1/3 podendo manifestar a doença. O envelhecimento da população é uma das razões para o surto, pois pessoas com mais de 50 anos têm maior probabilidade de desenvolver reativação viral. O tratamento varia de acordo com a gravidade do caso e pode incluir antivirais, corticosteroides e analgésicos. Um projeto para incluir a vacina no calendário de imunização do Sistema Único de Saúde tramita na Câmara dos Deputados desde 2022, mas ainda precisa passar por comissões antes de seguir para o Senado Federal. E vamos falar agora de economia. O mercado financeiro reduziu a previsão de inflação para esse ano. Segundo o Boletim Focus do Banco Central, o IPCA deve ficar menor que 4%. Economistas do mercado financeiro consultados pelo Banco Central estimaram que o índice de preços ao consumidor amplo deve ficar em 3,72% ao ano. Para 2025, a previsão é de que a inflação fique em 3,64%. Os analistas também projetaram para 2024 o crescimento do Produto Interno Bruto em 2,05%. E para 2025, a projeção é de que o PIB cresça 2%. A estimativa da inflação para este ano está dentro do intervalo de meta de inflação que deve ser perseguida pelo Banco Central. A meta definida pelo Conselho Monetário Nacional é de 3%, com intervalo de tolerância de 1,5 ponto percentual para cima ou para baixo. Ou seja, o limite superior é de 4,5%. Em relação aos juros básicos da economia, o mercado projetou uma taxa Selic de 9,63%. Os analistas acreditam que a referência para os juros no país deve diminuir o ritmo de queda, já que há 4 semanas a previsão era de que a taxa fechasse o ano em 9%. Quando o Copom diminuiu a Selic, a tendência é que o crédito fique mais barato, com incentivo à produção e ao consumo, reduzindo o controle sobre a inflação e estimulando a atividade econômica. E veja a seguir, Israel manda palestinos deixarem partes de Rafah e inicia ataque. E ainda, após fala de Emmanuel Macron sobre o envio de tropas à Ucrânia, Vladimir Putin ordena treinamentos com armas nucleares. A gente volta já já, não perca!
Seja bem-vindo de volta, agora 1h20. Chegou a hora de falar sobre as eleições municipais que estão previstas para acontecer no dia 6 de outubro. Termina nessa quarta-feira o prazo para emitir e regularizar o título de eleitor. E olha só, devido às chuvas, o prazo para os eleitores do Rio Grande do Sul foi estendido. Dia 8 é a data limite para quem precisa requerer serviços eleitorais como cadastramento de dados biométricos, emissão de primeira via do título de eleitor, alteração e regularização cadastral. A partir de 9 de maio, o cadastro eleitoral vai fechar para a organização da logística de votação das eleições deste ano. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Alexandre de Moraes, autorizou a prorrogação por 15 dias do prazo final para o fechamento do cadastro eleitoral em todo o estado do Rio Grande do Sul. A medida foi tomada devido à situação de calamidade pública decretada pelo governo estadual e em apoio à população gaúcha afetada pelas fortes chuvas dos últimos dias. Somente de janeiro a abril deste ano, foram registrados cerca de 6 milhões de requerimentos de alistamento eleitoral. Destes, mais de 2 milhões se referem a solicitações de novos títulos e 2 milhões de pedidos de transferência de domicílio eleitoral. Manter o título regularizado é também pré-requisito para outras ações, como ter passaporte ou documento de identidade, receber remuneração de função ou emprego público e entre outras. Alguns serviços são prestados online pelo autoatendimento eleitoral. Já o atendimento presencial pode exigir agendamento. Vamos de destaque internacional. O exército de Israel bombardeou nesta segunda-feira a região de Rafah, que fica na faixa de Gaza, depois de ordenar a evacuação de milhares de pessoas do local. Israel começou nesta segunda-feira a evacuar temporariamente 100 mil pessoas do leste de Rafah. O premier Benjamin Netanyahu prometeu em várias ocasiões que vai invadir a cidade do sul da faixa de Gaza com ou sem trégua, apesar das preocupações expressadas pela comunidade internacional sobre o destino dos civis refugiados na localidade. Ao mesmo tempo, o exército israelense intensificou os bombardeios em 2 bairros de Rafah que estavam entre as ordens de saída. Desde amanhã, e claro, depois que nos bombardearam, recebemos uma chamada de um número privado dizendo uma mesma frase, falando para evacuarmos, uma bobagem. Depois de jogar bombas, pedem para a gente sair? Não há nenhuma zona segura em Gaza. Rafah é o único lugar e abriga todo mundo, 2 milhões de pessoas. Para onde vão essas pessoas? No final de semana, ficaram claras as persistentes diferenças entre Israel e o movimento palestino Hamas para alcançar um acordo que permita uma trégua. O novo ciclo de negociações celebradas no Cairo terminou sem avanços concretos e os dois lados se acusam mutuamente de intransigência. Por ordem de Vladimir Putin, a Rússia anunciou que fará exercícios militares com armas nucleares contra ameaças ocidentais. Segundo o Ministério da Defesa, o ato é em resposta a falas provocativas de autoridades estrangeiras. O Ministério da Defesa da Rússia divulgou um comunicado informando que, por ordem do presidente Vladimir Putin, serão realizados em breve exercícios militares que incluirão o uso de armas nucleares táticas. A medida é uma resposta às falas provocativas e ameaças de certas autoridades ocidentais contra a Federação Russa. Embora não tenha citado nominalmente as autoridades em questão, a declaração ocorre em um contexto de tensões crescentes entre a Rússia e algumas nações ocidentais. O comunicado surge em meio, mais especificamente, a preocupações russas sobre as declarações do presidente francês, Emmanuel Macron, relacionadas a uma possível intervenção na Ucrânia, consideradas extremamente perigosas por Moscou. Os exercícios militares planejados envolverão treinamentos de preparação para o uso de armas nucleares, não estratégicas e mobilizarão divisões do Distrito Militar do Sul, além de destacamentos navais. Segundo as autoridades russas, tais medidas visam fortalecer a capacidade de defesa do país em um cenário de crescente tensão geopolítica.
A Rússia tem expressado preocupações sobre o apoio dos Estados Unidos e de seus aliados europeus à Ucrânia, fornecendo milhões de dólares em armamentos desde a invasão russa ao país em fevereiro de 2022. Para Moscou, essa ação aumenta o risco de um confronto entre potências nucleares, levando o mundo à iminência de uma escalada perigosa. Na nossa viagem para conhecer melhor algum país desse mundão, vamos para o segundo maior país da Europa Ocidental. Senhoras e senhores, nosso passeio hoje é pela Espanha. A Espanha, localizada ao sul da Europa, fica no Mediterrâneo Ocidental, na Península Ibérica, que compartilha com Portugal. O lugar onde fica a Espanha faz com que o país tenha um pouco de tudo, desde regiões praianas até grandes regiões montanhosas. Um país altamente desenvolvido economicamente e industrialmente, isso tudo é claro devido à potência que o Império Espanhol foi durante a Era das Grandes Navegações, onde os espanhóis chegaram à América do Sul. Hoje, o país conta com uma cultura diversificada, a qual une a história junto à imigração recorrente nos grandes países europeus. Alguns exemplos artísticos da região são o flamenco, o bolero e as castanholas, além de fortes características culturais em produções de cinema, músicas e moda. E como de praxe, já que estamos falando da Espanha, vamos usar, é claro, a tecnologia para espiar como está essa segunda-feira por lá. Vamos para o centro de Madrid, que tal? Do Brasil, vamos para a Plaza del Callao, na Espanha, gente. E olha só, movimento é o que não falta por aí nessa imagem que você vê, pessoas indo e vindo de seus compromissos nesse fim de tarde ensolarada. Pois é, o horário é bem conveniente, enquanto aqui é 1h27 minutinhos, por lá são 6h27 minutinhos da tarde. Se você está se perguntando agora como nesse horário pode ter um sol tão forte como a gente vê por essas imagens, eu te respondo. Em Madrid, o nascer do sol acontece por volta aí das 7 horas da manhã, enquanto que o pôr do sol só acontece por volta das 9 horas da noite. Pois é, diferenças que acontecem por esse mundão afora, por esse mundão tão grande que a gente faz questão de dividir com você que nos assiste. E é com essas imagens e curiosidades que a gente encerra essa edição de hoje. Não se esqueça que daqui a pouco você confere mais notícias com Tabata Porte, a 1h50 minutinhos. Uma excelente tarde de segunda-feira para você. Para a gente, ainda é 1h28 minutinhos. Portanto, vamos aproveitar esse dia. Até mais.